Cara, eu queria muito conhecer Arnaldo Cabral. Então chega comigo que eu vou te mostrar um pouco do livro A Viagem do Descobrimento, de Eduardo Bueno. Esse aqui é o Só Sei Ler as Figuras, na Web Rádio Trabalhista. Como você já deve ter percebido, esse programa é um resumo e é narrado digitalmente, então o ideal é você ir ler o livro para ter certeza. No mais, não me vai ouvir o episódio sem deixar um gostei. Também, diz pra gente nos comentários o que tiver no seu coração aí e manda esse episódio para quem você achar que vai curtir esse assunto. Isso tudo vai ajudar a gente a fazer mais episódios. Para começar esse livro, vamos pelo começo, com o episódio 1, Um Morro ao Final da Páscoa. Valeu, bom episódio! Imagine tapetes flutuantes surgindo de repente, em grande quantidade, nas águas claras de um mar que refletia as cores do fim de tarde. Eram botelhos, grandes algas que os marujos reconheceram na hora. Pouco depois, antes que escurecesse, outras plantas marinhas, chamadas rabos de asno, lamberam o casco dos navios. Para marinheiros experientes, essas ervas felpudas eram um sinal claro de que a terra estava perto. Se ainda restasse alguma dúvida, ela desapareceria ao amanhecer do dia seguinte. Grasnos de aves marinhas, os furabuchos, romperam o silêncio. Essas aves, voando barulhentas entre os mastros, eram há quase um século vistas como um indício forte. Logo, alguém com a visão aguçada gritaria a frase mais esperada no mar: terra à vista. Eram as mesmas aves que, menos de 3 anos antes, Vasco da Gama também tinha avistado nessas latitudes. Em 22 de agosto de 1497, a cerca de 3.000 quilômetros da costa africana, um tripulante anotou que viram muitas aves feitas como garçons e que, à noite, voavam muito rijas na direção sudoeste, como aves que iam para a terra. Nas 8 décadas anteriores, os portugueses sempre observaram e quase sempre seguiram o voo das aves em suas navegações. Vasco da Gama deve ter ficado com a certeza de que, se desviar-se mais para oeste da rota para o Cabo da Boa Esperança e depois para a Índia, com certeza encontraria terra. Mas, por quase um século, Portugal navegou sempre para o Oriente, buscando o caminho marítimo para as Índias. Não era naquele momento, com a rota para a África e Índia já mais clara, que Gama mudaria seu rumo para as terras que Colombo tinha descoberto 5 anos antes, para a Espanha. A nova exploração ficaria para depois. Mas agora, 8 meses se passaram desde o retorno glorioso de Vasco da Gama a Lisboa, depois de ter finalmente desvendado a rota para as riquezas da Índia. E era justamente sob suas instruções que navegavam as 13 embarcações da frota comandada por Pedro Álvares Cabral. Num baú, Cabral guardava o manuscrito que Gama lhe confiara. Para fugir das calmarias do Golfo da Guiné, com suas correntes chatas e calor forte, Gama aconselhou Cabral a navegar para oeste, fazendo o que seria chamado de a Volta do Mar, antes de guinar para sudeste e contornar o cabo que o rei Dom João II tinha rebatizado de da Boa Esperança, mas que os marinheiros ainda chamavam de Cabo das Tormentas. Apesar da missão principal ser chegar a Calicut, na Índia, nada impedia Cabral de, naquele instante, ir mais algumas léguas para oeste. Ele poderia investigar a existência daquelas terras que Gama intuíra, inspirado pelos boatos antigos e pelo voo das aves. Como se isso não bastasse, as ervas flutuantes e a agitação dos furabuchos foram vistas pelos homens de Cabral como mais que simples presságio. 42 dias já tinham se passado desde que a frota de Cabral, com 10 naus e 3 caravelas, a maior e mais poderosa de Portugal até então, partiu para a Índia. Apesar de uma nau ter desaparecido logo no início, a viagem foi tranquila, sem temporais ou ventos bravos que pudessem justificar um desvio acidental.
Ah, não, eu não acredito. Não acredito que você escutou o episódio até aqui e ainda não deixou o gostei. Dá o like, vamos seguir pro episódio. E como atribuir um avanço tão decidido para oeste a um erro de cálculo, se a esquadra tinha os pilotos mais experientes da época? 5 dias antes de aparecerem as ervas e aves, a frota superou uma data temida, mas o céu não escureceu nem houve trovões naquela Sexta-feira Santa, 17 de abril de 1500. Durante a Quaresma, os padres a bordo, sob o comando de Frei Henrique de Coimbra, tiveram muito tempo para pregar. Houve jejum e penitência, seguindo o ditado da época: se queres aprender a orar, faça-te ao mar. No domingo de Páscoa, porém, a ressurreição de Cristo foi comemorada com uma missa solene no convés da nau Capitânia. O órgão de Frei Mafeu modulou a música sacra e as rações melhoraram. Marmelada e vinho foram distribuídos entre os cerca de 1.350 homens nos 12 navios restantes. A essa altura, sem que soubessem, estavam a uns 250 quilômetros da costa, na altura do que seria mais tarde a Baía de Todos os Santos. Os mantos de ervas flutuantes surgiram na frente da frota na terça-feira, 21 de abril, apenas 2 dias após a Páscoa. O vento soprava de leste, perfeito para navegar para oeste sem atrasar demais a chegada à Índia. Na manhã seguinte, 22 de abril, ainda com vento leste, o voo baixo dos furabuchos fez os homens tocarem os sinos e se juntarem nos convéses. Ao contrário de Colombo, que não dormiu por 36 dias na sua travessia, não há indícios de que Cabral tenha tido noites insones nos 43 dias de alto mar. Mesmo assim, enquanto a agitação tomava conta de todos, Pedro Álvares, de 32 anos, mais militar que navegador, ajoelhou-se diante da imagem de Nossa Senhora da Boa Esperança, que escolhera como padroeira da viagem. Parecia que os santos e os deuses do mar estavam mesmo do seu lado. Então, a cerca de 70 quilômetros da costa, no fim da tarde, com alívio e prazer, mais do que surpresa ou espanto, o capitão, os pilotos, marinheiros, soldados, padres e degredados, todos apertados na amurada das naus, puderam ver o cume de um grande monte muito alto e redondo no horizonte. Ao entardecer, depois de avançar mais 40 quilômetros, a frota encontrou outras serras, mais baixas, espalhadas ao sul do grande monte. Dá uma respirada aí e aproveita para deixar o like. Foi? Então vamos seguir. Silhuetadas contra o pôr do sol, cercadas por terras chãs, elas apareciam cobertas por uma mata densa que chegava quase até a água, separada apenas por uma faixa estreita de areia. A cerca de 40 quilômetros da costa, a armada lançou âncoras, que desceram 34 metros até o fundo arenoso. O Brasil estava descoberto. Mas que significado teve essa descoberta? Na verdade, naquele momento e nas 3 décadas seguintes, significou pouco mais que uma parada agradável no meio de uma longa viagem. Além do alívio de encontrar terra após mais de um mês no mar, o achamento não teria, a princípio, grande importância e não mudaria o rumo da missão de Cabral. Primeiro, se não era conhecida, a existência dessa terra era, no mínimo, esperada. Muitos anos antes, os portugueses já achavam que devia haver outras ilhas a oeste dos Açores e Madeira, para onde os ventos às vezes traziam troncos com entalhes estranhos. A questão é que não parecia valer a pena explorá-las. A Índia, com suas especiarias e sedas, ficava na direção oposta. Assim, ao verem aquele morro, que pensaram ser parte de uma ilha, Cabral e seus comandantes não ficaram muito surpresos. Talvez nem mesmo os soldados. Desde o século IX, mapas e a imaginação europeia já enchiam o Atlântico de ilhas, e a mais famosa se chamava Ilha do Brasil. Aquela mata verdejante, agora à frente dos navios, devia estar numa dessas ilhas tão faladas.
Por isso, quase meio século passaria antes que os 10 dias que a frota de Cabral passou ancorada nas enseadas da ilha de Veracruz fossem vistos como mais do que um simples parêntese na busca obsessiva por Portugal pela Índia. De fato, foi somente 3 décadas após o avistamento do Monte Pascoal, quando o comércio com as Índias não foi o sucesso esperado, que o Brasil deixou de ser visto como uma consequência casual dos descobrimentos. Progressivamente, ele se tornou, sem contestação, o centro e a glória da aventura marítima portuguesa. Porém, naquele momento, com a noite chegando e trazendo os perfumes da terra, e os navios balançando no escuro enquanto os homens esperavam, insones, pelo amanhecer que revelaria os encantos do trópico, ninguém a bordo poderia imaginar que tinham acabado de chegar diante do terceiro continente para onde seu avanço os havia levado. E como imaginar que o processo que começaria na manhã seguinte seria o início da integração do Brasil ao mundo atlântico, ao comércio global e à civilização europeia? Essa profecia era totalmente inimaginável. Embora, na verdade, ela tivesse começado a se concretizar 44 dias e 7.000 quilômetros antes, num domingo ensolarado no coração de Lisboa. E aí, o que achou? Curte, comenta e compartilha. No episódio que vem, vamos começar a dar um pouco mais de detalhes sobre a viagem. A gente se fala. Até mais!